Então é o seguinte. Então, com 13 anos começou a trabalhar na onde? Não, eu trabalhei no supermercado. A Tânia Risse começou com 12, né? Cuidando da... Você não assistiu, né? Então vou deixar não, ainda não assisti. Não, deixa eu assistir. Não conta. Então, com 13 anos eu comecei num supermercado, né? E aí eu trabalhava de segunda a domingo, né? Eu trabalhava na verdura. E aí eu estava toda feliz trabalhando no supermercado de segunda a segunda. Segunda a segunda. Sabadão, domingão também? Tudo. Eu era, nossa, eram vários jovens, eu era de menor ainda. Aquele tempo a gente ganhava, eu nem lembro que dinheiro que era mais. Eu ganhava metade do salário do adulto, era 90 alguma coisa, eu não lembro que dinheiro que era mais, já até esqueci. Ai, não lembro. Eu lembro que eu ganhava metade do salário do adulto. Antes do Cruzeiro era o quê? Ai, nem lembro mais, já esqueci. Eu já não lembro mais. Eu apago tinha um nome antes. Tinha. Meu avô que falava. Eu não lembro mais. Essas coisas eu apaguei. Não foi importante na minha vida. Então, lógico que eu precisava ganhar o dinheiro, isso é verdade. Então, aí eu fui trabalhar nesse mercado, trabalhava, era muito feliz. Logo ele me pôs no caixa, porque ele viu que eu era uma menina esperta, acho, na época, né? Eu aprendi a trabalhar. Era uma família, era um supermercado de uma família, eles gostavam bastante de mim. Aí eu trabalhava de domingo, meio-dia, meio de pouco, meu avô ia me buscar para ir almoçar na casa dele, que minha mãe já estava fazendo almoço. Mas fui feliz naquela época, trabalhava muito. E eu vou até comentar uma coisa, a VPA falou que eles gostavam de comer, que era caro naquela época, tinha alguma coisa. E eu lembro que naquela época começou o queijo e o presunto. Era caro e a gente não tinha na casa. Era uma coisa assim. O dia que ela falou, eu lembrei, falei, nossa, o queijo e o presunto. Tinha a parte dos frios, né? Tinha o menino trabalhando. Era caro demais. Então a gente, de vez em quando, comprava, ou eles davam um pedaço. Nossa, era felicidade. Não que a gente passasse fome, não passava fome, mas, né? Mais ou menos, né? Mas você sabe essas coisas diferentes. Realmente, o presunto de queijo era só para quem tem condições. Eu lembro. Era igual televisão, quando saiu em 70. Tem essa parte também. Tem também? Tem essa parte, e aí depois, vamos contar do trabalho, depois nós voltamos na televisão. Aí, eu estava conversando com o Marco Júnior disso aí outro dia. E aí, eu trabalhei lá, aí depois, eu fiquei lá uns 3 anos no supermercado. E aí eu estudava à noite, né, que eu já estava no ensino médio lá naquela época, né, era ciências humanas que eu fazia, adorava a escola. Esse é um problema que eu tenho a minha vida toda. Minha mãe falava... Problema ou qualidade? A minha mãe falava que eu nunca ia sair da escola. E hoje isso, mas assim, você adorava a escola. Adorava a escola. Hoje, pra você achar um que adora a escola, é coisa difícil. Mais difícil. Coisa do meu tempo, né? E aí, aí depois eu fui trabalhar na Casas Pernambucanas, lá eu saí de lá e trabalhei de caixa na Casas Pernambucanas, lá em Mojimirim. Que você já trabalhava em caixa no mercado, já tinha experiência, aí foi. Aí quando nós viemos para Campinas, aí eles me mandaram embora na Pernambucanas, eu entrei na Pernambucanas aqui em Campinas, na 13 de maio. De Pernambucanas para Pernambucanas? De Pernambucanas. Aí me mandaram embora e eu entrei aqui em Campinas. Ali naquela da 13, bem na esquina com o Ernesto Kuma, né? Ali. Bem na esquina. E era muito bom. Nossa, era muito bom ali. Eu trabalhei um bom tempo ali. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa firma de despachante aduaneiro. Aí lá eu fiquei os 4 anos da faculdade, que me ajudou a pagar. No ano que eu entrei na faculdade, no primeiro dia daquele ano que eu ia cursar a faculdade, eu consegui esse trabalho. Mas assim, o que despertou você para essa mudança? Que, vamos colocar, você sempre foi meio comerciante. Comerciante trabalhando no comércio. É o que tinha, eu não tinha profissão na época. Você não é o comerciante hoje é o dono, né? Vamos dizer assim, você é uma funcionária do comércio. Pode dizer que você trabalhou no comércio o tempo todo, né? Sim. E o que te levou assim a ter essa mudança de chave? Quando sabe por que eu sempre toco nesse assunto das pessoas que se formaram? Porque tem tanta gente assistindo a gente que hoje está meio em dúvida, não sabe. Eu continuo aqui. O que veio você trabalhando nessa área? Você falou assim: não, eu gostaria de mudar isso aqui, eu queria conhecer coisas novas. Ou você já tinha em mente da professora? Não ainda. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que me esperava no final. Mas você escolheu a faculdade de quê? Você já porque eu escolhi letras, português e alemão. Mas você escolheu por escolher?
Porque meu pai falou, você pode ser secretária. Meu pai que me orientou. E sabe, naquele tempo meu, não é minha família, foi ótima. Não posso reclamar. Mas o homem era mais importante que a mulher. Eu tive um irmão que vinha depois de mim. Não, eles nunca me trataram com diferença, não é isso. Né? Mas o homem que precisava, porque no tempo do meu pai foi assim como falo, uma pessoa evoluída. Meu pai foi contador. Estudou técnico de contabilidade. Que legal. Então, quer dizer, para o tempo dele era o máximo. Sim. Né? Mas aí, pro tempo nosso, né, os meninos iam ter que fazer a universidade. Sim. Uma engenharia, alguma coisa assim. Né? Não que eu acho que tem, mas tinha. Porque o homem era mais. Agora, eu ia ter que ficar em casa. Eu ficava em casa, né, com os pais, né? E eu tinha que me resolver ali, dentro do meu meio. Que coisa. Então, eu escolhi fazer letras, até que eu acertei. Não foi um erro. Né? E eu gostava, estudava, era aplicada, e fim de semana, não tinha jeito, estudava demais. Então eu falei, eu precisava ganhar para eu pagar a faculdade. Porque depois de acho que nem 2 anos, meu irmão entrou na Universidade da Federal de São Carlos para fazer engenharia. Ele passou na Federal. Ele era muito inteligente, meu irmão. Não que eu não fosse, mas eu não ia sair de casa para ir ficar. Aquele tempo não usava muito isso. Não. A mulher ficava mais com a família. Né? Eu não vejo nenhum preconceito. Minha mãe sempre foi maravilhosa. Nossa, não posso reclamar. Mas, aquele tempo, eu via isso, que o homem tinha que fazer, por exemplo, engenharia. A mulher, qualquer coisa era para casar, vamos dizer. Tinha uma cobrança até em cima do homem sobre isso, não tinha? Sim, sim. A própria sociedade, não só a família, a sociedade era o meio, isso mesmo, era o meio social. Tipo assim, o cara ele tinha que ser alguma coisa, ele tinha que estar à frente para ter a família por trás dele, né? Sim, era isso que eu entendia, não era isso? É porque ele ia casar, ia ter uma família. Agora a mulher ia ter um marido para sustentar. Vamos dizer assim, eu acho que a mentalidade... Época, eu acho que se tinha quantos % de mulher trabalhando? Se tinha. É verdade. Se tinha, né? É verdade. Não, mas as mulheres já trabalhavam mais no meu tempo, eu acho. Eu já trabalhava. Principalmente quem tinha que pagar a faculdade. Não, mas eu tô falando depois que casa. Ah, sim, aí era difícil. Eu vi assim, relatos dos meus tios e da minha própria mãe, que elas trabalhavam, uma na costureira, minha mãe trabalhou na loja americana. Quando casava, o marido, não, agora você fica em casa. Mas tinha disso também. Minha mãe falou que era assim, minhas tias mas era assim mesmo. Falava assim, todas trabalhavam em lojinha, mesma coisa que você. Minha mãe trabalhava na loja americana junto com meu pai. Se conheceram lá tudo. Começou a trabalhar, aí em casa, meus tios para minhas tias, você fica em casa que agora eu seguro a onda, você cuida da casa. É mais ou menos assim. Minha mãe era chefe, pra você ter uma noção. Legal. Ela casou e saiu. E era assim, mais ou menos, na época, Era mais ou menos assim. Eu sinto, né? Eu vou ser sincero para você. Eu sinto que a minha mãe, meu pai era mais quietão, era italianão quietão, sabe? Mas a minha mãe já era uma mulher moderna para a época, eu acho. Ela já estava meio que a cabeça dela Ela já estava, porque ela sempre, por exemplo, ela foi cabeleireira, ela fez curso de cabeleireira, teve formatura. A minha mãe, ela era analfabeta, semi-analfabeta, quando eu e meu irmão, que vem depois de mim, éramos pequenos. Aprendeu a ler e escrever com a gente. Porque quando ela tinha 5 anos, a mãe morreu. Aí ela ficou com os tios, e os tios mandavam para a escola, falaram, não vai aprender, porque ela é... sua avó. Não, da parte dela, não conheci. Então o pessoal disse que falava assim, ela não tem capacidade de aprender, né? Falar que era burra, essas coisas, né? Aí, porque os tios era diferente, todo mundo trabalhava, uma tia que cuidava da casa do avô, era uma coisa mais difícil. Aí quando nós fomos estudar, eu com meu irmão Oswaldo, que vem depois de mim, ela aprendeu, ela estudava com a gente, ela acabou aprendendo a ler e escrever com a gente. Foi muito legal. Que legal, hein? Então eu acho que ela era uma mulher avançada para a época dela. E sempre buscava, né? Sempre buscava. E sempre, minha mãe teve banca de revista lá no Parque dos Eucaliptos, muitos anos. Olha ela aí. com meu pai, que meu pai depois já estava aposentado, né? E ajudou ela lá. Sempre foi proativa, né? Ela sempre foi. Foi cabeleireira, depois arrumou a banca, né? Depois vendeu a banca, comprou uma casa e morou na casa e foi feliz que ela queria morar numa casa, né? E sempre assim, é uma mulher diferente para a época. Sim. A cabeça diferente. Né? Eu acho que para a geração dela foi uma mulher bem à frente. Bem à frente.
É por isso que você é assim, não é à toa. É, minha mãe. Não, minha mãe é uma figura mesmo. Sim. Então, e aí, depois eu fui... Aí eu mudei de trabalho porque eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade. Era assim, saía de casa 6h30 da manhã, entrava às 7h30, 8h no trabalho, saía do trabalho, ia para a faculdade, chegava em casa às 8h30, meia-noite. O ônibus passava ali em frente ao Cinema Brasília, lembra ali? Eu saía da faculdade ali esqueci o nome da rua ali. Na rua do INSS ali, não esqueci o nome daquela rua. Na esquina ali tinha o predinho da PUC ali na esquina de letras. Sei. Aí eu saía a pé ali e ali no Parque Brasília pegar o ônibus que eu morava no Guanabara. E era INSS. INSS, é isso aí mesmo. Eu ia na época do INSS. Acho que eu até falo isso não hoje. É um prédio ali, não é? É um prédio grande ali. A Mesbla não era ali perto? Não, a Mesbla era pra cima. Um pouquinho pra cima? Não, a Mesbla era lá na Campos Salles. Na Campos Salles, né? Ali embaixo eu esqueci. Mas teve um INSS lá embaixo também. Que tinha um elevador. Que você... do lado. E perto de uma banca de jornal também. Verdade. Então, e aí eu ia pra casa... Só que tinha o antigo INSS, o outro, né? Aquele antigão, o velho. Antigão, Porque tem o outro prédio da PUC ali embaixo, né? Mas a gente estudava ali naquela esquininha. Eu esqueci o nome da rua ali, não era José, eu não lembro o nome. Não lembro o nome da rua, nem do lado e nem de frente. Acho que era Benjamin Constant. Eu pensei nele. Do Mercadão, que vem lá do Mercadão, aquela que vem do Mercadão, é Benjamin? É aquela que vem do Mercadão? Não, é uma antes? Não. Era assim, quer ver, ó? Não é Conceição, é lá pra cima. Por exemplo, quer ver? O INSS era lá embaixo. Né? É aquela rua do INSS, porque você atravessava a primeira rua, na segunda, na esquina, era o prédio da PUC. Ah, tá. E acho que numa quadra para baixo era o prédio grande da PUC. Eu estudava naquele prédio de letras ali. Então, e aí eu mudei por causa disso.